Black Lightning, ou, para nós aqui Brazuca, Raio Negro. Terceiro episódio da quarta e última temporada. Episódio titulado Despite All My Rage, ou, numa tradução livre, seria Apesar de Toda a Minha Raiva. E você confere o review do Nerdsikzé logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerdsikzé. Fala, meus iguais, eu falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerdsikzé. Antes de a gente começar o review desse terceiro episódio da quarta e última temporada de Raio Negro, gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça, deixe seu like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerdsikzé, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Completei 6 anos no último dia 14 e eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Vocês gostam desse tipo de vídeo? O que é que vocês estão esperando? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é para vocês terem avisado quando tiver um vídeo novo aqui no Nerdsikzé, assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Meus pais, um episódio aí de Raio Negro, essa última temporada, cara, tá muito boa mesmo, você não pode perder, tem que sempre continuar acompanhando. Porque eu fico sempre empolgadão quando eu acompanho um episódio, né? O episódio começou com o Jefferson já encontrando com o Tobias na sua sala de jantar, meu irmão. Ele já estava ali por jantar posto e tal, e ele esperando, convidando ainda o Jefferson para jantar. O Jefferson já chegou e já chegou jogando os raios nele, né? Mas acontece que o Tobias tá imune, parece, aos poderes do Raio Negro. Os dois lutam ali, cara, né? O Raio Negro continua dando várias porradas no Tobias, mas ele recebendo tudo tranquilo, ainda ri e tudo. Ele deu um porradão no Jefferson, o Jefferson subiu, ainda bateu no batente da porta, e caiu, né, e tal. Eu falei, caraca, mano, jogou o Jefferson por cima da mesa e tudo, pô. Ainda chega, pega a perna de peito de peru ali, né, pô, e tal, e já sai comendo, pô, na boa, né, e tal. Daqui a pouco a gente vê que isso é um sonho. O Jefferson estava relatando ele lá para a terapeuta. Ele falando que é sempre o mesmo sonho e está sempre recorrente isso e tal. E lógico que ele não falava, né? Não entrava nos pormenores ali com a terapeuta, né? Mas aí, né, ela perguntando para ele se ele não conseguiria entender de onde é que vem isso. Aí ele falou assim, pô, você que tem PhD, pô, você que me diz aí suas respostas. Então, aí já passamos para ali onde a gente vê que o Lala montou tipo um negócio de luta de apostas visto raio. Aí, pô, ele botava lá as pessoas de pra lutar, quem quisesse lutar, e tinha um negócio online onde tinha várias telas de TV, assim, como se as pessoas estivessem no Madison Square Garden, né, ali acompanhando a luta lá, ia apostando alto e tudo na boca e tal. E tinha um cara, que era o professor lá do Colégio Garfield, né, onde o Jefferson é o diretor, né. E o professor que o filho dele morreu no tiroteio do episódio passado, né? Inclusive ele perdeu até as 2 filhas lá pro serviço social, né, e tal. E ele tava lutando nessa parada aí, né, cara? Aí o ainda conseguiu vencer a luta e tudo, mas parece que o Lala tava armando um negócio ali, né? Então, ele vinha, tava achando que tava ganhando e tal, e depois apostava tudo no outro que ia vencer ele, tudo para ganhar dinheiro, né, tudo. A Jennifer Aniston e a Lynn, eles estão ali na cama, né, e tudo, depois vendo as notícias do jornal. Aí tem uma repórter lá que tá falando sobre, né, esse tiroteio lá que houve lá por Freeland, né. E que a heroína, né, falando da Light, né, da Jennifer, que, ela na verdade só trouxe, mais prejuízo, né. Aí danos por as propriedades e tudo, né. E que acontece que também mostrou o relato de um comerciante lá que ele disse que perdeu tudo no incêndio ali. E, não existe seguro, contra super-herói, né, cara? Então, ele acabou que perdeu tudo. Na verdade, isso foi por uma notícia editada, né? Porque a gente ficava bolatona e falou, isso aí, essa branquela aí, me editou, porque ela não mostrou aí, da família que eu salvei e tudo.
Aí você, mas a gente sabe como é que é a internet, né, pô, é desse jeito e tal. Aí, pô, né, a Nissa sai, pô, vai encontrar a Grace, né, ela tá lá dando um banho da Grace, pô, esses banhos de esporte, né, tudo aí no hospital e tal, né, ela tá em coma. E, pô, a Nissa tá ali, pô, bem, né, pô, preocupada e tudo. Primeiro ela começa conversando, dando um banho ali na Grace, mas aí depois ela acaba, entrando no desespero. Aí falando, poxa, baby, pelo menos dá um sinal, porque eu disse que você tinha pra poder ter uma vida junto e tal, tá? Aí de repente, pô, o aparelho lá que fica marcando, né, por tal, acho que é marcando por os batimentos cardíacos e tal, aí vai naquela linhazinha. Pronto, ela já foi desespero. Aí ela vai, pega lá o desfibrilador, lá o negócio pra poder né, poder ajudar na recuperação, mas aí daqui a pouco ela vê que tá com todas as manchas as pintas, né, do leopardo começa a aparecer assim, na pele dela e tal, e a porra Grace vai e acorda. E, caraca, mano, pô, realmente surtiu o efeito que a gente estava falando ali pra ela, né? Acabou que ela acordou e tudo. Isso acabou fazendo com que a Nissa não perdesse a chance, né? E casou com a Grace ali, ali no hospital mesmo, né? O médico lá, que era amigo dela, foi que celebrou. Né? A Nissa fez com que ele entrasse lá na internet, se ordenasse pela internet para poder celebrar o casamento. Celebrou e casou as duas, cara. Agora as duas estão casadas. Pô, né? Eu não sei como é que a família vai reagir sobre isso, né? Porque foi tudo assim mesmo de supetão. A Nissa disse que não queria perder tempo, né? Já que tive essa chance que ela voltou ao normal e tudo, então, pô, né? Vou casar logo, porque quer ver um minuto longe dela mais. Foi interessante isso, tá bacaninha. E aí, pô, o Jefferson no colégio, ele encontrou o professor, né? O professor tava com o olho roxo e tudo, aí perguntou sobre o que era aquilo e tal. Aí ele falou, tudo certo, pessoal, eu já resolvi e tal. Aí, né, ele falou assim, não, eu tô atrasado, tá? Aí chegou e foi pra dar aula, né? Mas o Jefferson ficou naquela, porque na noite seguinte ele começou a seguir o cara, viu até onde o cara foi, lá onde ela tava, né? Aí quando o Jeff já chegou e entrou também, né, aí o Devonte falou assim, pô, Mr. Chris, pô, não, isso aqui não é pro senhor não e tal, mas aí o Jeff já chegou entrando e ele viu que tava rolando a luta lá, né, e tal, aí percebi assim, viu que realmente o Lala tava, né, pô, não, você tá rolando com isso aqui que tá errado aqui, isso aqui, hein? Aí o Lala falou assim, não, mas a reconstrução de fila, cada um, ajuda do jeito que pode. E eu tô fazendo isso aqui agora e tal. Tem filtros na parada, né, porque os jogadores ficam com a cara embaçada, então ninguém dá pra saber quem é e tudo e tal. Mas tem esse treta por trás aí, né, que o Lala faz esse esquema aí, que é justamente para ele ganhar mais dinheiro em cima ainda. Inclusive, ele, né, encontra o atirador que matou o garoto, filho do professor, né, no tiroteio. Aí, o cara falou assim, você me botou, Lala? Pô, agora manejado. O Blacklight me deixou assim, pô. Aí eu tava protegendo os seus interesses. Mas por que você matou o garoto? Não, pô, eu fui dando colateral e tudo, não sei o que, pá. Aí, o Lala ele meteu uma porrada no cara, até o cara morrer. Aí, quando o cara morreu, aí, a tatuagem do cara apareceu. O rosto do cara aqui na mão do Lala, né? Eita, pô, cara, sinistro aí. O Lala ainda tá aí com esses poderes aí, que, porra, né? O cara, porra, morre e volta, e também ele, porra, não, quem ele mata, porra, acaba fazendo parte dele e tudo, né? Nas tatuagens e tudo. Interessante isso aí. O Jefferson chega, né? Até como ele fala, pô, que o professor tá lá lutando, inclusive tá lutando com um cara, parece até o Zangief, porra, do Street Fighter, sabe, porra, grandão, porra, tá barbudão, o cara tava massacrando mesmo esse professor aí, né? Caramba, como é que é o nome dele, cara? Esqueci agora o nome do professor. E aí, pô, o Jefferson falou assim, não, mas o cara tá lá, pô, não sei o que, tá. Porra, ele tá ali, porra, ele é professor, pô, ele não fala pra ninguém, pô, não é pra isso aqui não. Aí você não, porque ele quis lutar, pô, lutar aqui, pô, pra lutar, não sei o que. Se você quiser fazer uma coisa, você usa também. Aí o Jefferson falou assim, tá bom, eu sou o próximo. Aí, como o cara, porra, venceu o professor, né, esse parecido com o Zangief aí, porra, foi o Jefferson foi pra lutar com o cara, né, pô, ele mesmo, Jefferson Piso, sem ser Raio Negro. E aí, pá, lutando, o cara deu várias porradas, porra, no Jefferson e tudo,
chegou uma hora, né, que tal, o Jefferson já, porra, coisa começou, né, os olhos brilharem, né, e tudo, porra, coisa, mas ele, não, tipo assim, não vai usar como Raio Negro, né, ele vai lutar com o cara, como o Jefferson fez. E aconteceu, ele pegou, eu tô com o cara, pô, tem umas chaves no cara lá e tudo, pô, até que ele conseguiu, ele desmaiou o cara, pô, ele deu uma chave de braço no maluco, né, e pegou, ainda chegou e, pô, né, deu várias cotoveladas, pô, na cara do maluco, pô, e tal, e o cara, pô, desmaiou. Aí, quer dizer, ele venceu, né, a luta, né. E, pô, o Jefferson ainda fez o seguinte, ele pegou a casa que ele tinha antes, né, ele deixou pro cara, porque o cara perdeu a casa também, né, o cara tava morando, o professor, ele tava morando no carro, mano, quando o filho dele acabou morrendo aí nesse tiroteio. E aí, porque o Jefferson deixou a casa pra ele, pessoal, você pode ficar aqui e tal, poder reconstruir a tua vida e tal, e as tuas filhas precisam de um pai e tal. Aí, pô, não faz mais isso na luta, não. Tuas filhas precisam de um pai e o Garfield precisa dos professores. Aí, pô, o cara pegou, aí o Jefferson pegou o dinheiro, pô, e deu pro cara. Aí o cara falou assim, não, que isso, pô, você que ganhou a luta, o dinheiro é seu e tal. Eu falei assim, não, mas o Lola tava te trapaceando, esse dinheiro é seu, te pertence. Aí o cara vai lá, tira, porra, eu acho que uns $200, pelo menos. Toma aí, o Jefferson, mas o que é isso? Eu disse, pô, um mês de aluguel, agora, nova vida. Quer dizer, o Jefferson já ajudou, né, cara? E ele ficou, pô, né, radiante com isso, né, cara? Porque realmente, pô, ele ajudou uma pessoa, ele mesmo, o Jefferson Pierce, não tem nada a ver com o Raio Negro. O Gambit, né, pô, ele tá lá, pô, né, junto no encontro com essa presidente dessa empresa aí que tá fazendo essas armas novas aí por controlamento humano. E aí, pô, o Gambit ficou impressionado quando ele conseguiu pegar uma arma de lá para poder fazer por os testes, aí chamou por o TC. O TC, né, pô, ele pegar e ver com a arma ali, ver se entendia como é que ela funcionava direitinho e tal. Aí o TC falou assim, pô, não, mas não tem computador aqui não. É tudo mesmo mecânico e tal. Então aí o Gambit pegou e botou a arma, pô, na letalidade mais baixa que tinha, aí atirou, pô, no uniforme antigo, pô, do Raio Negro. O cara atravessou, mano, na letalidade mais baixa, hein? Aí, quer dizer, pô, já ficou preocupado com aquilo, né, e tal, aí, pô, ele falou até com o Jefferson sobre isso tudo, aí falou assim, pô, não sei se o seu traje novo vai aguentar, pô, o disparo dessa arma aqui, não. Aí ele falou, o Jefferson, não, mas, então toma aqui, deu o traje pra ele, pode usar à vontade aí. Mas isso você vai precisar, você não, acabou, o Raio Negro acabou. Aí eu já te falei, cara, pô, e hoje, pô, eu ajudei por uma pessoa, e eu mesmo, Jefferson Pierce, sem Raio Negro, sem nada, então, né, pô, então naquela assim, pô, ficou felizão com isso. A Jennifer, ela encontrou o TC e pediu o TC para poder rastrear pelo telefone e descobrir o garoto que fez a filmagem, né, que foi lá para reportagem. Aí a Jennifer, o TC encontrou o garoto e tal, e mostrou para ela, a Jennifer foi, encontrou o garoto também. Aí, conversando com o garoto, ele pediu, né, a filmagem original, tal, porque a repórter tinha editado, né, e tal, que é feito como a Latina, era uma vilã, né, no caso e tudo. E aí ela chegou no pai, o garoto até falou assim, tudo bem, pô, então vamos tirar pelo menos uma foto aqui, pô, e tal, pra poder, eu vou postar no Instagram, você me segue, eu te sigo, e tal. Eu sei que o TC ainda fez uma conta, né, pra Lightning também, justamente para poder ela postar esse lance desse vídeo aí, e mostrou, né, toda a verdade, né, que o vídeo tinha sido editado onde, ele mostrou a família que ela salvou e tudo. E esse garoto que fez a filmagem foi justamente, pô, membro da família que ela salvou ali, pô, no tiroteio, né. Pô, cara, sinistro isso. E a Lynn, maluco? Pô, a Lynn tava... O Jeff já pegou ela no banheiro, assim, por tal, tinha usado os poderes, por da Jennifer, tava dentro da banheira ali, por tal. Aí o Jeff, pô, poderes de raio por dentro da banheira, pô, você tá doida? Aí ela falou assim, não, mas eu só tô usando sem faísca, só pra poder fazer a cura, que eu preciso entender e tal, não sei o que, os poderes da Jennifer e tal. Aí o Jeff teve aquela discussão com ela, né, falando que realmente ela tá trocando isso pelo outro e tal, não sei o quê. E aí, pô, eu sei que depois tem uma cena onde ela recebe umas flores, né, a Alice traz umas flores pra ela, com um cartão, e diz assim, pô, eu acho que tem uma fight, não sei, né, quando ele tá dando alguma coisa de errado, né, então ele quer pra admitir que ele tava errado, ele faz esses gestos assim. Aí tinha lá marcando que eu vou encontro no restaurante e tal, passou pra ele. Ela foi, toda bonitona, né, com um vestidão lindão, tá na moral. Ela chega no restaurante, não é o Jefferson não, cara, é o Tobias, mano. Caraca, ela mesmo vai virar as costas. Aí ele, por favor, garota, não finge que você não me conhece. Você que fez escolhe para gerar os trabalhos extracurriculares da sua família. Aí na mesma hora ela pegou, voltou e sentou.
ele tá ali com o Tobias, aí começou a conversar com ela, né, e tal, e conversar com ela, e, cara, ele falou que realmente o que ele queria era né, o cérebro dela, né, porque ela falou assim, não, mas existe outro geneticista no mundo, mas não tão bom quanto você, e é isso que eu sei que você não se encaixa na sua família, né, você formou ela meta humana e tal, eu só apenas quero você mesmo que eu quero. Aí, né, isso já também foi de encontro com o que ela tinha falado também com o terapeuta, né, que justamente toda a vida dela ela sempre estava se encaixando em lugares onde ela tentava se encaixar em lugares onde ela não era bem-vinda e tal. Isso foi assim com a família dela, porque os irmãos foram do exército, o pai era também do exército, mas aí ela foi para o lado oposto, né, depois ela era mais inteligente da família, por isso que ela se tornou uma médica e tal, geneticista, essas coisas, tudo. Então, com o Tobias falando isso, né, porque acendeu uma coisa nas coisas, eu acho que é a primeira vez que eu vou poder ser eu mesmo, né, eu tô balançada. Cara, só que acontece que deu uma merda, mano, porque o Jefferson chegou em casa, ele viu as flores ali, pô, e tal, e o cartão. Ele achou que foi a Lin que tinha deixado pra ele, pô, então sei que a mulher tá atrasada, vou pra lá. Quando ele chega no restaurante, cara, que ele dá de cara e vê a Lin com o Tobias, e no exato momento onde, pô, parece que a Lin já tava concordando com o Tobias, né, que então faz um brinde e tudo e tal. E aí, pô, o Tobias ainda fala, pô, gostei muito desse seu vestido, estou tentado a comprar 365 deles de cores diferentes pra você. O Jefferson escutou isso, cara, eu falei, caralho, mano, e terminou aí o episódio, né, cara? Então, o quarto episódio vai ser mais sinistro ainda, cara. E eu estou ansioso para conferir. Mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse terceiro episódio da quarta e última temporada de Raio Negro. Eu assisti, vocês notaram aqui pelo meu relato que eu fiquei empolgadaço. E agora estou ansioso para conferir o próximo. Mas eu quero saber de vocês, meus iguais. Vocês assistiram o episódio dessa semana de Raio Negro? Se vocês assistiram, deixa aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam do episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver algo que vocês não gostaram, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga nossa fanpage Nerdsikzé para trocar essa ideia diariamente, a fanpage aposentada do canal, e aí você tem acesso ao Sumo do Nerd todos os dias. Nerdsikzé também no Twitter e no Instagram. Siga essas redes sociais aqui para a gente trocar uma ideia, cara a cara, com vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então siga a gente aqui nas redes. E para vocês que assistiram esse vídeo, é o seu finalzinho, deixar o seu like. Vocês estão aqui, ó, no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Apresente o Nerdsikzé para aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações de heróis que a gente gosta tanto. Principalmente essa aqui, ó, Raio Negro. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Estou tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais, compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá, dá essa força aí. E para encerrar, eu sou um nerd do século XX, feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau! Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.